Olá de volta. Vamos começar, então, a observar como o método do ponto médio se comporta e, para isso, vamos seguir mais ou menos o script do que a gente já viu para o método do retângulo e o método do trapézio. Então, sem surpresa, né, a gente começa com a matplotlib e a integral do retângulo que a gente tinha antigamente. E aqui, né, eu vou mudar levemente a interface da função da integral retangular e das outras também, mas eu quero fazer primeiro a do retângulo. Em vez de passar o h, certo, que é o tamanho do passo, eu vou passar o número de pontos em que a gente vai dividir o intervalo. Não é muito diferente, mas tem uma outra técnica de construção dessa divisão dos intervalos que eu acho interessante de ver, né? E pode ser um pouco mais assim seguro em alguns aspectos. Então, por exemplo, né, a gente pode trocar essa parte inicial de consertar o tamanho do subintervalo e tal para garantir que o número de pontos vai ser positivo, certo? E depois a gente constrói o lean space da mesma forma que antes, só que com o NPTS, e com um argumento a mais, que é esse headstep igual a true, para ele retornar justamente o passo que ele fez. Então, esse cálculo, né, do h em função do n, né, aqui antigamente a gente fazia o cálculo do n em função do h, o cálculo do h em função do n já está feito por conta do linspace. É claro que é só inverter essa fórmula aqui, né? H é b menos a sobre n. Então, isso não tem muita dificuldade. E aí, a fórmula do retângulo é a mesma de sempre, né? A gente retorna a soma da função vezes o tamanho da base do retângulo. Bom, mesma coisa a gente pode fazer no trapézio, certo? E no ponto médio. Então, mesma coisa, né? O trapézio a gente vai pegar no intervalo AB e vai fazer f de b menos f de a para corrigir o que a gente tinha antes. E a integral do ponto médio é que tem um certo, né, uma certa diferença, é que a gente não vai poder usar nenhum dos pontos construídos pelo linspace, porque eles estão nas extremidades. A gente tem que andar todo mundo meio para frente. Né? A gente vai pegar todas as extremidades esquerdas e andar meio passo para frente. Então a gente anda meio passo para frente aqui dos pontos médios e soma. Então a gente calcula primeiro, né, os pontos onde os novos pontos médios, calcula a função f em cima dos pontos médios e soma. E aqui a gente está usando bastante, né, o fato que a nossa função f é bem vetorizada para construir isso. Bom, então, vamos lá, de volta atacando o nosso polinômio predileto de quinto grau. A gente tem o polinômio, a primitiva dele, para fazer as contas, e a gente vai ver quanto dá a integral. Então, eu vou botar uma listinha aqui dos nossos 3 métodos de integração e fazer um loop nela. Então, eu vou integrar em cada uma, usando cada um dos métodos, e aqui a gente está usando essa variável especial, underscore name, underscore, para se referir ao nome da função. Então, a integral pelo retângulo, trapézio e ponto médio, né? Cada uma deu o seu valor. A gente está vendo aqui, assim, print bastante simples. E uma das dificuldades que a gente tem é que isso é um pouco informativo, né? Acho que seria muito melhor a gente ver o erro. Então, para calcular o erro, a gente tem que calcular a resposta certa. E para calcular a resposta certa, a gente usa a primitiva para calcular a resposta certa aqui. Certo? Calcula em 2 menos 0. Faz o mesmo loop. E aí o erro é mais ou menos o mesmo código que tinha antes. E subtrai aqui. E aí aqui eu formatei, né, a resposta para ela ficar com 4 casas decimais, sempre em notação exponencial, por isso tem o E. E tem esse espacinho aqui. Esse espacinho aqui é para que o erro apareça, se ele aparecer negativo, ele usa o menos, se ele for positivo, ele bota um espaço. E aí isso garante que essa tabelinha está bem alinhada, né? Se não tivesse esse espaço aqui na frente do 2, estaria tudo desalinhado. Então, só aqui a gente já vê várias coisas, né? Primeiro que o erro do ponto médio é metade do erro do trapézio mesmo, certo? Aqui é 2.6667, aqui é 1.3663, esse 7 aqui só está 7 porque foi arredondado, né? Uma coisa que também, se vocês tivessem feito todas as contas até o último, né, e prestado toda a atenção nos sinais, que é uma coisa que a gente não presta muito quando está falando de erro, o sinal do erro do trapézio é oposto ao sinal do erro do ponto médio, então faz todo sentido aqui não ter e aqui ter. Né? O sinal do retângulo com relação a eles, nada se sabe. Aqui ele foi igual ao do ponto médio, mas ele está numa escala completamente diferente. Como
já era mais ou menos se esperar, certo? E a gente está usando 1000 pontos, então a gente espera que esses métodos aqui sejam 1000 vezes mais precisos, né? 1000 é só o default, e de fato é o que está dando, né? De 10 a menos 2 para 10 a menos 5, tem um fator de 1000 aí certinho. Então, com isso a gente vai fazer mais um gráfico, certo? Um gráfico agora mudando um pouquinho a perspectiva, em vez da gente olhar para o erro da primitiva, né, ao longo, quando o x aumenta, a gente vai calcular o erro conforme o número de subdivisões do mesmo intervalo aumenta. Então, a gente vai integrar de novo o nosso polinômio, né, de 0 a 2, tem aqui a resposta certa, e a gente vai fazer um gráfico do erro, né? Então, a gente vai pegar o método para esse certo número de pontos que a gente está dando, subtrair da resposta, então aqui tem uma operação, certo? Numa list comprehension meio grandinha, a gente calcula as integrais, tira a resposta certa, isso daqui dá a lista dos erros para cada método, certo? Para cada método eu construo a lista do erro e faço um plot em escala log-log do número de subdivisões do intervalo e do erro absoluto. E aqui eu boto um nomezinho bonitinho, certo? Para a gente ter um método, depois faz a legenda, um título na legenda para dizer que vai ser um método, né? Esse método aparece aqui, botar um texto em X, botar um título no gráfico. Esse gráfico aqui já está bem mais cuidadoso, né? A gente já está tendo que se preocupar com comunicar direitinho o que a gente está fazendo. E aqui a gente vê tudo, né? A gente vê que o método retângulo ele desce mais devagar do que o trapézio e o ponto médio, que são duas retas paralelas. E, bom, aqui a gente vai ter que confiar, né, que um está exatamente na metade do outro, né? O ponto médio está exatamente na metade do trapézio. Então, é até muito impressionante de ver que isso se mantém bonitinho. Bom, e agora a gente vai continuar, né? Vamos fazer a integral do cosseno, só para a gente fazer uma integral transcendente. Mesma coisa, a gente sabe que a integral vai dar 1. A gente pega os métodos e os nomes, e agora eu vou dar uma abstraída aqui, eu vou botar uma lista com os nossos métodos, vou botar uma lista com o nome de cada um dos métodos para fazer os gráficos ficarem mais bonitinhos. Então, para cada método e para cada nome, num zip deles, para andar em paralelo, eu vou fazer o print, erro da integral, nome e o erro. Então, o erro aqui continua no mesmo formato. O nome, eu já botei esse 2.11 aqui, para também alinhar aqui, ele botar um retângulo, trapézio e ponto médio. E, de novo, repara, né, que o sinal está exatamente oposto. Repara também que 281 vezes 2 dá 596, está tudo dando 562. Então, tá tudo direitinho, né? A escala está certa, está exatamente 1000 abaixo, certo? Mais ou menos essa ordem de grandeza. Então, tá tudo funcionando como esperado. Mesma coisa, vamos fazer um gráfico do erro para esse mesmo intervalo de 0 a π sobre 2. A resposta é 1. Calcula o erro, faz o log-log. Isso daqui praticamente já dá vontade de botar dentro de uma função que recebe, né, essa parte aqui que faz o gráfico, né, que recebe a função, que recebe a resposta certa, o tamanho do intervalo. Isso aqui já dá para pensar que pode ser uma função que a gente quer escrever, mas enfim, aqui, plot, mesma coisa, ponto médio exatamente na metade do trapézio, mais rápido, tudo conforme, né, o que a gente esperava, é sempre muito satisfatório ver isso nos gráficos. E aí, para terminar, vamos falar de uma integral sem primitiva analítica, a gente já usou esse exemplo alguma vez, vamos continuar usando a integral de 0 a 2 de exponencial de menos x ao quadrado dx, né, integral. Então, definir a função e vamos fazer um gráfico do erro. E a primeira questão, quando você vai fazer um gráfico do erro, parecido com esse daqui que está aqui em cima, né, agora como é que eu faço para saber qual é a resposta certa? Então, eu vou deixar vocês pensando, puxa, como faço para saber qual é a resposta certa? Eu vou aqui dizer que eu calculei de uma forma, certo? Vocês provavelmente vão calcular de outra. E o gráfico, de novo, né, dá exatamente o mesmo comportamento que a gente esperava, certo? Tem a integral, dá o que a gente... Assim, a velocidade de convergência dá exatamente a mesma. Então, aqui acho que tem duas coisas que a gente pode levar do ponto médio. A implementação do ponto médio é bastante simples, né? Tão simples quanto, né, as outras duas. A gente vai ver daqui a pouco o método Simpson, a implementação do método Simpson
não é muito mais difícil, mas já tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção no que a gente está fazendo. As contas não são tão simples. Mas o que a gente vai ganhar com o médio de Simpson é que a gente vai ganhar uma reta que está bem mais para baixo. Né? Essas duas retas estão descendo, né? O retângulo está de uma forma, o trapézio e o ponto médio estão de outra, o Simpson vai descer mais ainda para baixo. E a gente vai começar a ver, né, um método que tem poder de integrar funções com maior precisão. Né? Você pensar que você tem que fazer 1 milhão de pontos e você ainda nem chegou na precisão da máquina, né, pode ser um pouco frustrante. Então, é isso. A gente vai... Próximo vídeo vai falar sobre o método de Simpson, né, como é que a gente pode interpretar, depois a gente vai fazer os exemplos no notebook e tentar juntar essa coisa toda. É isso. Até breve.